um dos maiores cientistas de todos os tempos, disse uma vez: a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. O Globo Repórter de hoje investiga fenômenos que a cada dia intrigam mais a ciência. Como acontecem as curas espirituais? Como explicar o poder da vidência, da mediunidade? A ciência contemporânea pode dar uma resposta a tudo isso? No programa desta noite, ouvimos médicos reconhecendo curas que não conseguem explicar. Físicos admitindo a existência de energias ainda desconhecidas. Mas, e você? O que pensa de tudo isso? Ao primeiro olhar, a sala de espera é de um ambulatório. Os doentes chegam, relatam seus problemas e aguardam a ajuda dos médicos, como em qualquer hospital. O que não é comum aqui é a medicina. Estamos na Casa do Caminho, em Juiz de Fora, sul de Minas. Quem vem em busca de cura acredita que especialistas que não estão mais entre nós continuam combatendo doenças, salvando vidas. O instrumento para tantos poderes seria esta senhora, Dona Isabel Salomão. Ela diz que convive com o espírito de um médico português que morreu no Brasil há quase 200 anos. Dr. João de Freitas é que tratou de mim e que administra e dirige todos os trabalhos espirituais dessa casa. Então, é através dele que as curas acontecem. A mediunidade de Dona Isabel vem da infância. Ela conta que quando tinha 9 anos, começou a ver os espíritos. No ambiente em que eu estivesse, eles trabalhavam, eles faziam reuniões, falavam coisas que eu ouvia e não entendia, via e não sabia como classificar aquelas presenças. Só aos 22 anos que eu encontrei doutrina espírita. Noite de sexta-feira, a Casa do Caminho recebe mais de 800 pessoas. É assim toda semana. A grande maioria vem buscar a energia das mãos de Dona Isabel, um remédio poderoso que viria da espiritualidade. Seja bem-vinda. Jesus existe. Muitas das curas que ocorreram aqui na Casa do Caminho são consideradas inexplicáveis pela medicina. Fenômenos que obrigaram esses médicos a pesquisar. E o método da pesquisa é baseado em informações prestadas pelos próprios pacientes. Eles são acompanhados antes, durante e depois dos tratamentos. Os resultados, dizem os médicos, são surpreendentes. Eles anotam tudo. Cada paciente tem seu prontuário, a ficha médica, com os sintomas da doença e a evolução do tratamento. Nós aqui registramos, com as palavras da paciente, os seus problemas e o que motivou elas a buscar o tratamento espiritual. O sofrimento, todas vêm pela dor. Dona Ilka, de 66 anos, diz que sentia dores horríveis na coluna. Pelas imagens da ressonância magnética, era uma hérnia de disco. Lesão grave, né? E uma lesão que, com certeza, o paciente sente muita dor. Fazer esse movimento aí era impossível. De forma nenhuma. Nada. Não conseguia andar, deitar, sentar, não havia poltrona, não havia cama que eu conseguisse deitar, sentar. Dona Ilka já se preparava para uma cirurgia, mas antes resolveu procurar Dona Isabel e começou a receber os passes da médium. Para receber o primeiro passo, a senhora veio carregada. Vim carregada. O segundo? O segundo já vinha andando. E a hérnia desapareceu? Desapareceu. A senhora não precisou fazer a cirurgia? Não precisei. Quando eu fui marcar com o médico a cirurgia, não houve mais necessidade de operar. Dona Ilka nunca mais sentiu dores na coluna.
foi isso, dona Isabel? A doutrina espírita também cura a alma, consequentemente a alma sadia, ela protege o corpo dela, né? O pequeno Estevão, Lívia, a mãe, e o ginecologista Didier Castellano. 3 personagens que fazem parte da história de Dona Isabel. No 7º mês de gravidez, Lívia começou a sofrer de hipertensão. Mas os exames não indicavam riscos graves para o bebê. Mesmo assim, ela resolveu procurar Dona Isabel e ouviu um alerta. Ela me olhou e falou: Lívia, você não está bem. Você está muito inchada, mas esse inchaço seu não é normal, não. Você procure o seu médico. Foi o que eu fiz. Procurei o meu ginecologista, ele me tranquilizou e pediu que eu voltasse 15 dias após. Aí entra a Dona Isabel na história. Ela falou: vocês não vão esperar nem 1 semana, nem 15 dias. Vocês vão interromper essa gravidez amanhã, porque o Estevão já está raspando o fundo do tacho. Ela disse essas palavras. Bom, eu tinha feito um exame naquele dia, mostrando que dava para esperar mais um pouco, pelos parâmetros médicos, laboratoriais, ultrassonográficos, mais modernos que nós dispomos, mas pela confiança que eu tenho no trabalho de 57 anos desta médica. Eu tomei a decisão de interromper a gravidez no dia seguinte. Uma decisão que salvou a vida de Estevão. Ele não podia mais esperar, diz a pediatra da família. O Estevão nasceu num estado de sofrimento fetal. O coração batia lentamente, em parada respiratória, ele não respirava, e cianótico roxo, roxinho. Saí da sala de parto para... Direto para o CTI. Estevão superou as consequências do nascimento prematuro. Hoje, já com 1 ano e 2 meses, é uma criança saudável, esperta, alegre. Toda criança é mensagem de Deus, mas esta criança é uma mensagem, uma confirmação viva da medicina do Cristo. Medicina do Cristo exercida pelos amigos espirituais da Casa do Caminho, diz Dona Isabel. Então eles estão aqui agora? Claro. A senhora consegue vê-los? Vejo, sim. Se não fosse a vidência, a intuição, a gente não aguentaria esse trabalho 55 anos, junto aos que sofrem. Em que lugar eles estão aqui, Dona Isabel? Em que lugar a senhora está Eles conseguindo? não estão aqui no chão, na terra. Eles estão no espaço espiritual, o mundo dos espíritos. Ele é um mundo povoado pelos espíritos. Então não tem espaço vazio. Aqui tudo está cheio de espíritos. Quem vê a disposição de Alessandro, descendo e subindo montanhas, não faz ideia do mistério que ele carrega no joelho direito. Este é um dos casos mais enigmáticos das supostas curas espirituais. Depois de uma sessão de passes de Dona Isabel, Alessandro se viu livre de uma cirurgia que para a medicina é inevitável. Os ligamentos do menisco se romperam, como mostram as radiografias. Uma lesão considerada uma lesão grave, né? É uma lesão bastante sintomática, normalmente, né? O paciente queixa de dor. As radiografias foram repetidas depois do tratamento espiritual. O menisco continua do mesmo jeito. Alessandro, que nem conseguia andar, nada sente. Esse movimento te incomoda? Nada. Nada, né? O ortopedista chegou a duvidar de Alessandro. Nada disso te incomoda? Nada, não sinto nada. Lesão grave, lesão grau 3, lesão... É o grau mais alto, né? Sim. De um caso desse. De uma lesão meniscal, sim. O senhor teria alguma explicação científica para isso, doutor? Difícil. A gente até questiona, será que ele não está fingindo? Porque ele deveria sentir dor. Qual medicina é difícil explicar? O senhor acredita na cura espiritual? Eu estou vendo uma cura. Ele não tem sintoma. A medicina tradicional tem responsabilidade com o corpo físico. É preciso que ela compreenda do espírito, porque todas as doenças começam no espírito. E se não curar o espírito,
a doença do físico prossegue. Mas o tratamento espiritual ajuda no tratamento clínico? Os médicos que trabalham neste prédio em São Paulo dizem que sim. Aqui funciona o Instituto de Pesquisas, comandado pelo psiquiatra Sérgio Filipe. O Instituto é uma clínica de saúde mental que não cuida apenas do corpo e da mente, cuida da alma também. São mais de 20 profissionais trabalhando, médicos especializados em distúrbios clínicos, neurológicos e psiquiátricos. A parte mais surpreendente dos tratamentos funciona aqui embaixo, no subsolo do prédio. Os pacientes que passam pelos divãs e ambulatórios são encaminhados depois para este centro aqui, o Centro de Pesquisa de Medicina e Espiritualidade. Uma sessão de passes dentro de uma clínica. A diferença para um centro espírita é que, neste caso, os pacientes são pesquisados por seus médicos. Você pode ver, a prece, a imposição de mãos e o dom espiritual ou mediunismo é utilizado por todas as religiões. Então, se nós estamos fazendo pesquisa sobre o efeito do tratamento espiritual, ele tem que ser reprodutivo em qualquer contexto, ou religioso ou científico. Carla Ferreira é uma das pacientes do Instituto de Pesquisas. Ela sofreu tanto com uma depressão pós-parto que deixou até o marido transtornado. Tem dias que você acha, não, é frescura, mas não é. Na verdade, só quem está dentro do problema sabe como que é difícil, né? Eu não me lembro direito como eu cheguei. Eu sei que eu estava assim, totalmente fora de mim. Eu não saía mais na rua. Não tinha, assim, eu cheguei num ponto que eu não conseguia chegar no portão da minha casa. Carla precisou de 2 meses de tratamento para vencer a depressão. Então eu vejo assim que toda a minha vida eu fugi da minha essência. Então agora é como se eu fosse uma folha em branco e tivesse começando a escrever minha história de novo. Segundo o Dr. Sérgio Filipe, esse casamento da medicina com a espiritualidade, pelo menos aqui, está dando certo. Ele está convencido de que só medicação e psicoterapia não resolvem tudo. 80% das depressões você cura com medicação e psicoterapia. E as outras 20% não se cura. Como é que fica? Então, quando você soma o tratamento espiritual, você amplifica as possibilidades de melhora do paciente. Terapias de regressão. Uma tomografia pode esclarecer se a memória guarda